Não assista, não ouça. Se você está em busca de encontrar fórmulas perfeitas ou um pastor perfeito, você vai se decepcionar. Agora, se você tiver coragem de assistir, for insistente, mesmo depois que eu falei para você não assistir ou não ouvir, no final você conta pra gente o que mudou na tua vida ou não. Boa tarde, geração eleita! Boa tarde, povo abençoado de Deus! É isso aí, estamos reestreando, retornando para a honra e glória do Senhor. E Deus preparou esse momento, e olha, você vai ter certeza, conforme o programa for acontecendo, que esse dia foi preparado por Deus. E agora eu chego para você e pergunto, né? Você crê que esse dia foi preparado para Deus? Para você, para a sua vida, você que está aí ouvindo, você que vai ouvir este programa lá no YouTube, você crê que esse dia foi preparado por Deus para que você esteja aqui tendo contato com esse conteúdo, para que você tenha amanhecido um dia para lutar, para guerrear suas batalhas? A gente precisa crer num Deus poderoso e grandioso que está aí pronto para nos ouvir. Olha só, que grandiosidade. Ele está pronto para nos ouvir. Eu sempre inicio o programa com uma palavra, mas antes disso eu quero que você vá compartilhando o link dessa programação da rádio, que você vá chamando os seus amigos e fala, olha, vem que o podcast está de volta, e está de volta em grande estilo, trazendo um convidado abençoado que se disponibilizou de participar desse programa. E com certeza hoje a gente vai trazer grandes coisas aqui. Então já vai compartilhando, vai falando com as pessoas, vai mandando o link. Eu tenho certeza que quem tiver contato com esse conteúdo, quem ouvir esse conteúdo de hoje, vai ser abençoado. Mas a palavra que eu te trago hoje, primeiro eu vou te fazer mais uma pergunta. Tem muitas vozes te calando, tentando te confundir ou tentando te silenciar no meio do caminho? Eu acredito que sim. E uma coisa que eu vou te dizer, se tem, é porque você está no caminho certo. Eu vim no meio do caminho pensando, eu fui orando e falando, Deus, quantas vozes tentam nos silenciar, nos calar, nos confundir, quando nós estamos no caminho do Senhor, quando nós estamos no caminho certo, quando estamos debaixo da obediência. Quantas vozes tentam te paralisar? Às vezes as vozes são internas, que eu acredito que são as piores. Às vezes são as vozes dos amigos muito próximos, dos irmãos mais chegados. Às vezes são as vozes da sua família tentando te contradizer, tentando fazer você voltar atrás e te confundir, fazer você pensar que está no caminho errado, fazendo você pensar que não foi Deus que falou, foi vozes do seu coração. Então eu te digo, lá em Neemias 6, versículo 3, diz assim, Neemias estava fazendo uma grande obra e vieram pessoas tentar confundir, embaralhar a sua mente. E ele diz assim, aí mandei mensageiros a eles com o seguinte recado, eu estou fazendo um importante trabalho e não posso descer até aí. Eu não vou deixar este trabalho só para ir falar com vocês. Quando tentam te paralisar, tentam confundir sua mente, o que você tem respondido? Você tem dado asas a essas vozes? Você tem fortalecido esses seus pensamentos? Quando vierem os pensamentos ou as falas ou os questionamentos, diga a eles assim, eu não posso parar, pois eu estou fazendo uma grande obra. Deus não deixou esse exemplo aqui à toa, não. Ele sabia que no meio do caminho muitas vozes iam tentar te calar, cercear o seu entendimento, a sua fé. Mas assim como Neemias, diga esses pensamentos, não somente no dia de hoje, eu não posso parar, pois eu estou fazendo uma grande obra. Bom, chega de falar, Najara, vamos ao convidado. Eu estou muito feliz. Mas no final eu vou me retratar aqui a vocês, para vocês entenderem um pouco dessa situação. Eu quero dar voz ao meu convidado, que se disponibilizou de estar aqui nessa tarde, conversando comigo, trazendo as boas novas do Senhor. Bom, uma coisa eu tenho que falar para você. O mundo perdeu um possível grande jogador de futebol, mas o reino ganhou um grande homem de Deus. Acho que vocês não vão saber não quem é. Bom,
Hoje eu estou com um convidado especial, não que os demais não tenham sido, mas retornar com este convidado hoje tem o seu valor e Deus me abençoou e eu acredito que vai abençoar vocês. É com grande prazer que eu apresento o pastor Vanderlei Duarte. Boa tarde, pastor. Que bom, Narjara, que bom poder falar com você, que bom estar nesse podcast que é líder de audiência, Ô, é uma glória. geração eleita, que bom poder fazer parte também de um dos escolhidos dessa geração eleita. E para mim é uma honra poder estar aqui com vocês, é um prazer poder. Ó, pessoal, falhou aí, mas vai voltar. Acalmem-se, que vocês sabem que aqui é tudo ao vivo e a cores. E vocês sabem que às vezes falha. Ó, travou aqui. Enquanto isso, vão compartilhando, vão passando aí a mensagem. Falem aí, ó. Narjara trouxe o pastor Vanderlei Duarte lá no podcast Geração Eleita. E hoje vai ser uma bênção, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Vão compartilhando o link. Chama aí a amiga, a vizinha, a avó, as crianças para ouvirem. Caiu aqui, eu vou voltar novamente, não tem problema não. A gente é insistente, porque a gente sabe que o conteúdo é bom, o conteúdo vai ser edificante. E aí acontecem essas questões de transmissão. Ele está lá no estado do Sergipe, a algumas milhas de distância, e a gente sabe que a comunicação às vezes falha. Queria muito saber como vocês estão, porque esses dias aí fiquei afastada, ausente, mas voltei aqui e voltei para trazer coisas novas para vocês, para trazer conteúdo de qualidade. Eu sempre falo para vocês que o programa Geração Eleita, ele tem o intuito de trazer a palavra de Deus, trazer conhecimento, informação às vezes que a gente tenta buscar em outros lugares, de outras fontes, mas o mais importante é que nós estejamos alinhados com a palavra de Deus. Então, que a gente tenha esse entendimento de buscarmos na fonte, na palavra, na Bíblia, lendo, né, se revestindo do poder de Deus. Eu tenho certeza que Deus já fez grandes coisas entre nós. Convite, muito obrigado por estar nesse podcast. Eu tenho certeza que é um podcast líder de audiência. Acredito muito em todo projeto que tem essa essência do podcast de vocês, que não é apenas extrair algo de quem está ali a falar, mas é descobrir a essência de quem está ali a falar. Então, esse episódio que marca esse novo tempo no podcast Geração Eleita, pode ter certeza que quem nos assiste agora, quem nos ouve, melhor dizendo, será impactado e vamos realmente ver o céu baixinho nessa conexão e a glória do Senhor será enorme. E como você disse, o mundo perdeu um jogador de futebol e o reino ganhou um pregador, e a minha fé é que eu possa salvar tantas e quantas vidas que o Senhor assim colocar diante de mim. E assim como você falava sobre Neemias, realmente, se nós aprendermos a ouvir a verdadeira voz, a cada dia nós conseguiremos realizar a tão grande obra. Amém. Pastor, eu costumo pegar pesado aqui, tá? E aí eu já vou começar com uma pancada. Uma bomba, pum! Com todo respeito, Vamos quem lá. é o Vanderlei Duarte? Boa pergunta, uma boa pergunta. Você acredita, Narjara, que ontem eu estava fazendo uma pequena viagem com a minha família e a minha esposa, ela disse o seguinte para mim. Falou, olha bem, algum dia vão me perguntar
o que é ou como é estar casado com o pastor Vanderlei Duarte. Eu vou soltar a pedrada, então segura aí. Vanderlei Duarte é um homem que tem muita dificuldade de organização, apesar de não parecer, mas minha esposa, ela que me ajuda a me organizar muito. Eu sou um homem que, em alguns momentos, apesar de ser muito firme, tenho dúvidas. Não dúvidas sobre a minha fé, nem dúvidas sobre a existência do Criador ou daquilo que Ele tem para mim como missão. Mas dúvidas se vou conseguir, apesar de ser grato com tudo aquilo que tem. Vanderlei Duarte é um homem que ama de forma sobrenatural a sua família, que ama de forma sobrenatural o Evangelho de Cristo acima de todas as coisas. É alguém que tem sonhos, tem desejos, tem ambição, que se entristece, se decepciona com pessoas que ele acreditava que poderiam somar mais, poderiam cooperar mais e às vezes não cooperam. Eu acho que isso faz parte da minha missão. Vanderlei Duarte é alguém que é paulistano de sangue, mas nordestino de coração. Vanderlei Duarte é alguém que foi chamado por Deus para desbloquear vidas, para libertar cativos e para enxergar potencial e despertar pessoas. Essa é a minha missão, essa última que eu te falei. Eu consigo enxergar em pedra preta, diamante, eu consigo, quem está perto de mim, pelo menos é o que eu percebo, começa a compreender que é possível. Eu consigo desbloquear pessoas com a minha fé e consigo enviá-las dentro de uma missão que Deus as compete. E boa parte delas eu vejo dar certo. Bom, vamos começar por essa pedrada aí. Pastor, é difícil falar sobre si? O senhor tem essa dificuldade de falar sobre si? Tenho muita dificuldade, porque a grande verdade é que nós sempre fomos formados de uma maneira que a gente tem que impressionar, tem que crescer, tem que avançar. E aí as pessoas, elas criam uma certa imagem de nós e daquilo que elas esperam de nós. E isso pode até meio que atrapalhar a nossa essência se a gente não estiver atento. E isso atrapalha até você falar de si. Por quê? Porque quando um pastor fala de si, das duas uma, quem ouve pode falar, esse cara é fraco, tá vendo? Esse cara não é o que ele prega, esse cara não é o que ele vive. Ou a pessoa pode até falar, pô, esse cara é arrogante. Porque você falar de si pode soar dentro do coração de algumas pessoas uma coisa como quem diz, tá vendo? Ele é melhor do que nós. Vamos trazer para a Bíblia. Quando José teve o sonho e falou para os irmãos, o que aconteceu com José? Ninguém acreditou. Ninguém acreditou, começaram a perseguir José. Atraiu inveja. Disseram que ele era um sonhador mor. Então, por isso que a gente tem uma série de dificuldades de falar sobre nós mesmos. Mas eu tenho treinado muito isso, Narjara. Ultimamente, eu tenho buscado viver uma vida sem filtro. A gente paga um preço por isso. Mas sempre quando alguém me pergunta assim, pastor, vejo o senhor crescer no digital, qual é o segredo? Eu procuro explicar. Ser de verdade. Ser verdadeiro. Porque as pessoas, elas estão cansadas de uma armadura de Saul em Davi. E Davi diz, tira esse negócio de cima de mim, eu quero lutar com o meu estilingue, eu quero ganhar do meu jeito, e foi assim que Deus deu a vitória. Então, por isso que às vezes é muito difícil a gente falar da gente. Eu percebo que quando a gente se depara com situações ou com pessoas que já chegaram em um nível, seja ele qual for, a gente começa a delimitar a nossa visão quanto a essa pessoa. E aí, quando o senhor fala que existe uma dificuldade em falar sobre si,
para não ser tido como arrogante ou para não ser tido como fraco, a gente observa uma linha tênue aí, né? Uma linha que tem que andar assim na ponta dos pés para que isso não ultrapasse uma barreira e torne uma visão do Senhor, né, para com as pessoas que te seguem, que te veem em cima do altar, que seja uma visão taxativa. Hoje nós te conhecemos como pastor Vanderlei Duarte, aquele que tem uma narrativa, uma oratória de impacto, aquele que está em cima do altar lá no estado do Sergipe, fazendo uma linda obra. Mas existe o Vanderlei Duarte, com todo respeito, que tem a sua essência, né, que foi criada por Deus, que tem uma história antes de chegar onde o Senhor está. Queria que o senhor contasse um pouco sobre o seu início, né? Eu sei que o senhor vem de uma família de artistas, né? E eu ainda fui fazer eu fui procurar o significado de Duarte, porque me chamou muita atenção, né? Duarte. Eu falei assim, meu Deus, será que tem algum significado aí artístico? Mas não tem. Mas eu observo, pelo que eu busquei da sua história durante esse tempo, que a sua estrela já brilhava, né? Vamos falar assim, a sua estrela já brilhava de alguma forma. E eu acredito que Deus permite e enxerga isso, um potencial, para que a palavra dele seja propagada e tenha uma grande abrangência, né? Porque hoje o Senhor chega em lugares que talvez outro pregador não chegue, né? E isso faz parte do Evangelho. Mas eu queria saber como que foi o início, né? Como que foi o seu início? Porque o senhor falou que é paulista, mas a sua família era do Morro do Salgueiro. Aí como que entra o Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, é uma miscelânea aí de estados, e eu queria saber como que foi seu início. Entra o carioca, que fala arrastado, entra o paulista, que fala meu, e entra o nordestino, que fala oxente, né? Mas é uma mistura boa, pastor. É boa sim, ó. Eu esqueci de falar uma coisa em quem é o Vanderlei Duarte. O Vanderlei Duarte é corintiano. Só para que Isso daí eu ia você deixar para depois, sabia, pastor? deixe gravado e frisado, tá bom? Vamos lá. Bom, eu fui criado de uma maneira que eu posso dizer assim, bem raiz, né? Meu pai era carioca e é carioca, mora hoje no interior de São Paulo, minha mãe também, nascido no Morro do Salgueiro, pegava água com a lata na cabeça. E assim, uma infância muito dura, meu pai poderia ter virado estatística, e ele, Deus, na sua infinita bondade, né? Ele viu que havia um talento ali. E através da música, meu pai mudou a vida de muita gente da nossa família. Posso dizer que mudou assim da água para o bom vinho. Por quê? Porque boa parte dos amigos do meu pai, eles foram para as drogas, para a criminalidade, que o morro, ele tem essa facilidade de recrutar o jovem pela recompensa fácil. Ou seja, aquilo que demoraria anos para alguém ter um carro, um colar, uma namorada, enfim, o soldado do morro tem simplesmente pelo fato de estar ali junto com a galera, e para ele se torna um trabalho. Ele vê a polícia como um inimigo e o traficante como um aliado, como um amigo, alguém que protege sua família. E meu pai furou essa bolha. Então, assim, meu pai saiu pela música, o grupo era muito à frente do tempo. Os Originais de Samba não é porque é o meu pai e não é o grupo que ele fez parte, mas o negócio era chique. Eles dançavam, eles cantavam, eles eram muito desinibidos. O carioca tem esse negócio com ele, né? Tem O essa carioca, essência, né? ele tem, como diz a juventude, ele tem um O molho. molho, O carioca tem o molho. Essa malevolência de ser. Eu posso fazer um E, parênteses aí, pastor? claro, O meu pai era fã, mas assim, fã de ouvir as músicas. Eu cresci ouvindo Originais do Samba.
Assassinar o Camarão, Pois é. músicas que tinham letras de qualidade. Lógico que a gente não está exaltando aqui a música secular, mas a gente tem que dar, assim, entender que eram músicas de qualidades, eram um grupo de qualidade, coisa que a gente já não vê mais hoje. Mas só para dar esse parênteses aí, que meu pai era fã, assim, incondicional da Originais do Samba. Najara, ó, hoje eu nem trago tanto essa questão do secular e do gospel. Porque tem tanta música gospel lixo que a letra ela é apenas um refrão que vira trend de TikTok. E quando você vai olhar a letra num todo, você vê que não tem nada de Bíblia. Então, assim, hoje eu sou um pouquinho mais criterioso com essa questão de letra de música. Eu procuro não estabelecer uma, uma, um chaveamento, porque acaba que, se você for olhar, existem muitas composições que não são consideradas até gospel. Pode ser polêmico isso que eu vou dizer, mas eu acho que é a realidade, que tem uma letra muito mais bíblica do que canções que foram feitas com o intuito de atingir o público gospel, né? Mas Foge da adoração, né? isso é um assunto para outro podcast, se me permitir voltar aqui. Oh, já está convidado, pastor. Mas aí, minha mãe é uma peça-chave na vida do meu pai, que minha mãe é uma mulher muito equilibrada, muito sensata. Eles começaram a namorar cedo, meu pai viajando muito e minha mãe cuidando de casa, cuidando dos filhos, administrando as coisas do lar. E aprove um tempo que meu pai disse: ó, não dá para ficar voltando para o Rio, e eu vivo em São Paulo, muito show em São Paulo, vamos mudar para São Paulo. E aí foi onde a realidade da minha família mudou, porque minhas irmãs haviam nascido no Rio, foram juntos, e eu ainda era só plano de Deus, e aprove a Deus no ano de 1984 me fazer nascer em São Paulo, na capital. O senhor é de E ali 84? eu sou de 84. Oh, estamos aqui. Sou de 84 também. Sou de 6 de março de 1984. Ah, eu Sou, nasci, então, meses depois. eu sou do signo de peixes. Tô brincando. O povo que está ouvindo lá falou: opa, calma, Opa, gente. Fiquem peguei, tranquilos. É só para peguei o descontrair. pastor. Peguei o pastor. E aí, depois disso, a vida dos meus pais mudaram, até porque fomos morar bem, a família prosperando, avançando. E ali houve essa mistura do carioca com o paulistano, do arrastado do carioca com o meu do paulista. E aí essa mistura foi se tornando quem éramos até então. E ali foi onde eu comecei a desenvolver, crescer, fazer amigos no bairro. Eu sou daquela infância, você é da época que a gente realmente brincava mesmo. A gente jogava futebol na rua, a gente jogava bolinha de gude, empinava pipa. Com todo respeito, mas você tem cara de quem brincava muito na rua. Oh, Tô certo ou errado? era taco, né? Pois é. Era beisebol na rua, era empinar pipa, Esconde-esconde, cortar a pipa pega-pega, da molecada. polícia e ladrão e por aí vai. Então, assim, era muito comum e eu fui crescendo dentro desse ambiente. E aí, quem foi me vendo jogando na rua foi falando pro meu pai: ó, esse menino tem futuro. Investe nesse menino que dá pra. Esse menino tem um molinho, dá para trabalhar com ele. Então foi onde aí na rua eu tive um incentivo. E aí meu pai falou: ó, tá abrindo aqui um clube aqui perto da nossa casa. Eu ouvi no rádio, vai ter uma peneira. Você não quer ir jogar? Eu falei: ah, pai, vamos embora. Eu tinha 9 anos, né? Aí levou, fiz o teste e já fiquei lá direto. E aí comecei a treinar com a galera, era na Vila Santa Catarina, não sei se você conhece, em São Paulo, Não, onde fica. não. Então, Vila Santa Catarina. E aí o que deu? Nesse período a gente começou a jogar, e aí foi um período muito bacana, começamos a fazer amistosos, e aí desenvolvi bastante. Aí foi onde eu fui para um outro clube de várzea.
Aí nesse clube de várzea, eu fui também, comecei a disputar campeonato, fui crescendo, até que eu tive meu primeiro empresário. E aí esse empresário já me levou para a categoria de base do Corinthians. Então, dentro do futebol, minha vida começou assim, jogando de um lado para o outro, e em seguida a gente foi e atingimos Uma tosse atingimos um, básica aqui, pastor. pensei que era um trovão. Mas vamos lá. Atingimos um nível maior e aí eu pensava, Narjara, que realmente eu seria um jogador de futebol. Esse era o meu maior sonho, na verdade. Eu sonhava, acordava pensando nisso, eu vivia pensando nisso, vivia para isso. Quando alguém falava que você quer ser jogador, e eu já estava bem encaminhado. Então, assim, essa mistura entre Rio e São Paulo na minha casa era padrão. Meu pai era o jeito carioquês de ser, apesar de eu ser um garoto, jogar futebol e era mundano, saía, bebia, né, na fase de adolescência, ia para festa, mas era tudo muito regrado na minha casa, né? Meu pai era a voz ativa, ele sempre sentou na cabeceira da mesa. Se ele não estava, Perdão. Perdão, pastor. se ele não estivesse, ninguém sentava no lugar dele, na cabeceira da mesa. Então ele sempre trouxe essa disciplina meio que militar em casa, né? Inclusive até o horário de chegada em casa era demarcado por ele. Minhas irmãs, se passasse de 11 horas da noite, ele botava o cadeado e elas tinham que se virar. Era meio assim o sistema quando ele estava em casa. Como ele viajava muito, então minha mãe que tocava o barco quando ele não estava. Então a nossa vida foi assim. O Nordeste, ele entra depois, né? O Nordeste, ele entra já quando eu entrei na obra. Então aí depois que entra o Nordeste, e aí a gente fala mais sobre o Nordeste ao decorrer da entrevista aí. E tem muita coisa para a gente aprender para quem não conhece, nunca veio ou só veio passar férias, porque aqui é um local muito bom. Pastor, o senhor falou sobre sua infância, permeou pela infância do seu pai, né, pelo caminhar até São Paulo, mas é muito legal a gente pegar esse gancho dos sonhos, né? Porque o senhor era um menino e como todos os meninos, a maioria dos meninos tem esse sonho do futebol. E é muito fácil entender que foi a sua obediência que te trouxe até aqui, né? E eu acredito que não tenha sido uma escolha fácil, né? Não tenha sido um caminho ali no início fácil de ter que escolher entre o futebol e servir a Deus. Mas aí o senhor está em São Paulo e Deus chegou na sua casa através de uma amiga da sua mãe, não é isso? Pois é, vamos lá, vamos falar um pouquinho desse período. Como nem tudo são flores, né? Como canta Cassiane, eu até escrevi num livro que eu terminei de escrevê-lo. Sei que não é tão fácil viver a dois, sei que há flores na estrada e há espinhos também, né? Então, tem muita coisa que aconteceu ao decorrer da minha trajetória. Então, imagine você, uma família que morava no Morro do Salgueiro, família dos meus pais, sempre criada no catolicismo e nas religiões de matrizes africanas, né? Essa era a nossa base. E aí, de repente, o filho sai, se torna um um músico conhecido de uma banda famosa, e aí começa a adquirir um pouco de posses no Rio, e depois muda para São Paulo e muda toda a estrutura da família. Porque a gente saiu foi morar num sobrado em São Paulo. Então, assim, carro novo na garagem. Então, imagine, a gente saiu da extrema pobreza muito rápido para a prateleira de cima. É mais ou menos como, não chega a comparar, mas imagine um funkeiro que sai do morro e vai para um bairro nobre de São Paulo. É mais ou menos assim.
algumas raízes sociais eram incorporadas dentro da minha família ao decorrer do tempo, e isso provocava choque cultural, briga, contenda, discórdia, porque a gente teve ascensão, pelo menos é o que eu olho, né? Eu vejo. Possa ser que alguém interprete de uma outra maneira, mas você tem acesso a uma área da vida que você não tinha. Isso muda muito quem você é e no que você se torna. E acabou que isso gerava muitas brigas em casa, porque havia muitas festas, muita bebida, havia sempre um clima bem complicado de se ver, de se viver lá no ambiente. Então, os vizinhos começaram a ver isso, né? Os amigos começaram a ver isso. Meu pai sempre foi uma voz muito, muito forte, muito firme e às vezes errado. Então ele brigava muito, discutia muito, havia muitas discussões em casa. E aí uma amiga da minha mãe foi vendo tudo isso, né? Vendo e começou a evangelizá-la, porque sempre nós tínhamos um rito religioso. Minha mãe ia sempre na igreja católica aos domingos. Sextas-feiras tinha um centro, minha mãe ia. Quarta-feira tinha mesa branca, minha mãe ia também. Onde tinha grupo de reza, minha mãe estava perto. Então, assim, a gente tinha uma vida, religiosamente falando, mas aí o que aconteceu foi onde minha mãe, por sua vez, ela atendeu o convite de uma amiga, e aí outras amigas começaram a chegar, e aí minhas irmãs começaram a serem evangelizadas, porque eu conto isso até num outro livro, chamado Três Conselhos. E as minhas irmãs falaram sobre isso, elas saíram de casa. Ok. Então as minhas irmãs acabaram saindo de casa por consequência disso, e eu tinha plano, ó, fazendo 18, eu não fico mais em casa e tal. Só que aí entra Jesus, né? O Rei dos Reis, e começa a alcançar minha mãe começa a entender o Evangelho. E aí, apenas abreviando, uma igreja abre próxima da minha casa. Minha mãe disse: eu vou lá. Era a Igreja Batista Nova Aliança. E ela foi e começou a ir me levar. Vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo. E eu comecei a ir. O senhor é o mais novo dos irmãos? Eu sou caçula. Sou caçula. Na verdade, eu fui o filho que foi formado para acompanhar minha mãe e estar com ela na velhice. Só que aconteceu o contrário. Por causa do futebol, eu saí de casa um pouquinho mais cedo. Mas aí eu comecei a acompanhar ela, acompanhar. E ela fez uma campanha na igreja. Por isso que eu dou muito valor a propósito. Ela fez um propósito: pegue o fogo em 50 dias. Foram 50 dias seguidos, sem faltar, na igreja. Eu digo que eu hoje, eu posso estar errado, tá? Mas se eu tivesse errado, Jesus ainda não estaria queimando com isso no meu coração. Eu acredito que eu sou pregador do evangelho hoje, por causa daquela campanha. Eu era garoto, eu devia ter o quê? Uns 13 anos de idade. Ela me levava todo dia, todo dia. Vamos comigo, 50 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, 50 dias. Imagine você, 50 dias, indo na igreja todo santo dia. E em São Paulo, tem dia que você encontra as 4 estações do ano na cidade. Você sai de manhã, está um frio de inverno, daqui a pouco entra estação de outono, daqui a pouco o sol de verão, final de tarde, primavera, e depois inverno de novo. Então, assim, minha mãe, muitas vezes debaixo de chuva, não tinha ônibus para ir. Eu e meu pai de carro, com o carro na garagem, não queria ir. A gente ia. E era um negócio assim de doido mesmo. Fala: mãe, todo dia, e teve um propósito. Acho que esse foi o nosso desbloqueio, sabe? E hoje eu entendo que muita gente não desbloqueia porque não é perseverante. Então, o processo de conversão na minha casa começou por uma pessoa, minha mãe, Dona Maria das Graças de Aquino Duarte. Foi por causa dela, por causa da fé dela, por causa das propostas que ela fazia,
que assim Deus começou a desbloquear a nossa família, apesar de termos uma condição razoável naquele período, mas eu digo que o miserável não é aquele que não tem o que comer. O miserável é aquele que não entende qual é a sua condição em Deus na terra. Esse é o miserável. Então, nós não entendíamos porque tinha tanta comida, tinha bebida, tinha churrasco, mas não tinha felicidade. Então, o maior miserável que tem é esse. Porque você tem o que comer, você tem o que beber, mas você não tem prazer, só dá briga, só dá problema. Então, assim era. Não que isso não era todo dia, mas quando tinha era um quebra-pau tremendo. E aí minha mãe começou a desbloquear a gente pro reino. Começou a falar, começou a mostrar, começou a viver. E ali deu-se início. A porta de entrada foi minha mãe. Foi Dona Maria das Graças, a quem eu tenho um amor assim enorme, a quem é assim, minha esposa, meus filhos, agradecemos muito a Deus pela vida dela. Pastor, me chama muito a atenção como o senhor, tão novo, mas marcou isso na sua memória. Esses 50 dias, esse esforço que a sua mãe teve. E hoje em dia, eu linko com outro assunto que é paralelo. As mães hoje falam assim: eu não vou levar meu filho porque ele é muito novo. Às vezes vai incomodar na igreja, às vezes vai incomodar na hora da palavra. Mas olha a memória que o senhor tem, né? Apesar de ter 13, 14 anos, mas criou uma memória afetiva na sua mente. E a gente precisa parar com essa conversa de criança, né? De menino, de achar que os nossos filhos são muito jovens para entender. Ah, ele não vai entender a palavra. Ah, ele não vai compreender. Ah, aquele esforço de eu ir, aquele exemplo de eu deixar para ele entender que a campanha, que eu tenho que ir, que tem um propósito maior, que Deus está me chamando. Isso é um exemplo que a mãe traz para o seu filho que está em casa, para o seu esposo, para os seus parentes, para quem está ali acompanhando aquele esforço que a pessoa está tendo. E a pessoa guarda. Pode ser que a semente não tenha sido plantada exatamente naquele momento, mas de alguma forma ela é plantada. Jara, me perdoe o termo, mas os pais que pensam assim não sabem de nada inocente. Por quê? Com todo respeito a você, tá? Eu tinha 10, 11 anos de idade. A gente já tinha acesso à pornografia. 10, 11 anos de idade. E olha que eu estou falando lá nos anos de 1900 e bolinha. A inocência do jovem não existe mais. Não existe um jovem inocente. Me perdoe, mas é essa a realidade. Não existe. Principalmente hoje, com o acesso e a facilidade que há para o digital. Não tem. Não tem. Eu tenho para mim que os pais que pensam que os seus filhos, a minha filha, e não sei o que, e tal, são pais bobos. Me perdoe. Porque a maioria da garotada já está lá na frente, tem perfil fake, tem perfil para acessar algumas coisas indevidas, vão atrás de sites de namoro e por aí vai. E isso, às vezes, se dá dentro da igreja. Infelizmente, é uma realidade que a maioria dos jovens sempre vai lutar. É a luta da carne contra o espírito. E a cada dia, o que o mundo mostra é perversão, é facilidade, é prostituição, é o que não presta. Então, a mãe, eu digo para os meus filhos em casa: enquanto vocês estiverem na minha casa, comigo, igreja, vamos juntos. Vamos trabalhar. Quando tiver que sair, como eu disse para você, a gente saiu 3 dias para estar com eles. A gente está com eles mesmo. Minha filha veio aqui agora: pai, você está precisando de alguma coisa? Eu falei: pega isso aqui, resolve isso aqui. Ela tem 15 anos já, mas está junto com a gente. É envolvida na igreja, no digital da igreja. E o menino está sempre no Kids. A pequenininha
eu digo que ela é igrejeira, porque até dia que não tem culto, a pequenininha diz, pai, quero ir para a igreja. Então, assim, isso parte de nós, tá? O mundo vai flertar com eles direto. Nós vamos levá-los. Vamos com a gente, estamos dentro, vamos envolver. Então, isso é parte do plano. A outra parte é você procurar, eu digo, eu não sei se falo isso aqui, posso falar ou não posso? Pastor, aqui é rasgado. A gente gosta de trazer a realidade. Então vamos lá, vamos trazer aqui para vocês em primeira mão. Brincadeira, vamos lá. Eu em casa, cara, a gente brinca, a gente dá risada, a gente assiste jogo junto. Eu gosto muito de futebol. Então eu procuro viver uma vida em casa sem filtro com eles, para que a gente consiga ter um ambiente saudável. Tem uma história que eu conto, se me permite, é À sobre vontade. um pastor que viu que o filho dele entrou nas drogas. E aí esse pastor, por sua vez, ficou muito bravo e tudo, e chegava em casa, discutia com o filho, cidade pequena, igreja grande. Logo a membresia ficou admirada, assustada e começou a sair da igreja. Ele chegava, discutia com ele, porque ele via o resultado, mau resultado na igreja, culpava o filho. A esposa dele chegou para ele e falou: bem, vem cá, o que o nosso filho gosta de comer? O pai não sabia. Qual é a cor preferida do nosso filho? O pai também não sabia. O que ele gosta de fazer? O pai não sabia. Então, assim, a esposa disse: ó, eu acho bem bom você conhecer teu filho. Você não conhece teu filho. E aí ele foi orar. E a igreja esvaziando, e o pessoal, se o, se o filho do pastor é maconheiro, qual é o exemplo que ele vai dar para minha família? E indo para outra igreja. Você sabe que tem pastor carniceiro, já ouviu falar nisso? Não, é a primeira vez que eu ouço. Tem pastor que é igual urubu. Ele só fica olhando a carne podre sair de uma igreja para pegar e trazer para dele. Uau. A gente chama de carniceiro, ou seja, é alguém que de repente não consegue salvar vidas pelo seu dom, olha para a igreja do outro e começa a convidar para a igreja dele. Mal ele sabe, está indo um Jonas ali entrar na igreja dele para afundar. Mas esse é um assunto para outro podcast. Então, vamos lá. E aí a galera indo, né? Ao invés de ajudar o pastor, de abraçar, falar: o pastor orou pela minha família, eu vou orar pela tua. E tem gente que não tem estrutura para ver isso acontecendo, né? E, enfim, aí ele ficando nervoso, até que um dia Deus falou com ele: você não conhece teu filho. E você não ama teu filho. Ele disse: amo, eu dou de tudo. Deus falou que você não ama. O que esse pastor fez? Ele pediu recenseamento no ministério dele para cuidar do filho. E Deus começou a mostrar que ele realmente não amava o filho. O filho era uma peça importante para que ele mostrasse para a igreja que a família dele era uma benção. Mas ele não conseguia entender o que era amar o filho. E aí ele começou a sair com o filho, colocar um boné, um chinelo, um short, a passear com o filho, andar para um lado para o outro. Resultado: quando o filho ia usar droga, o pai estava lá do lado. E aí a vontade do pai era dar um tapa e quebrar os dentes para a droga junto, mas o pai ficava ali, intercedendo pelo menino. Até que quem estava na vida errada disse: cara, o menino, se eu tivesse um pai como esse que você tem, jamais eu entraria nessa vida. O amor do pai começou a constranger o filho. E o filho abandonou as drogas e se tornou o substituto do pai naquela igreja, se tornou uma igreja verdadeira. Então, assim, a grande realidade é que nós não conhecemos nossos filhos. Nós não sabemos os filhos que temos. Não sei se você tem filho. Eu tenho um filho de 21 anos. Então vamos lá. Quando você tem filhos, as coisas mudam na sua vida. E quando você começa a conhecer os erros dos seus filhos, a coisa muda mais ainda. Porque filho não é perfeito. Eu, mesmo depois de crente, não era perfeito. Fui sendo moldado, como não sou até hoje, sendo moldado por Deus a cada dia. Mas assim, a gente precisa conhecer realmente os filhos que temos e os pais que pensam que os filhos não podem ir, não devem ir, porque não posso forçar. E isso não existe. Me perdoe, mas na minha concepção, filho acompanha o pai, a filha acompanha a mãe. Eu quero ter liberdade, eu não quero trancar.
eu quero deixar a porta do meu quarto trancada, eu quero usar o celular o tempo que eu quiser usar, eu quero comprar o que eu quiser, isso não existe. Isso é uma falsa sensação de liberdade. E o pai que cria um filho assim, vai criar um filho que vai dar trabalho pra gente. Porque o que tem gente chata nesse mundo é falta muitas vezes de um pai que não soube ensinar o filho o caminho que deve andar. Então, minha mãe arrastava pelo braço, vambora, vambora, vambora. Às vezes ela dizia, eu digo que ela soube me ganhar pelo cachorro quente. Tinha um cachorro quente na porta da igreja, eu dizia, vou pelo cachorro quente. Quem nunca? Quem nunca foi pelo lanche da escolinha? Pois é. E aí, na minha época, a escolinha era mais miserável, não tinha lanche não. Mas foi bom, foi bom. Foi um período assim que até hoje me marca e eu trago como testemunho. Quando que foi sua conversão? Com que idade? Ah, isso aí é bacana, hein? Bom, eu costumo explicar que eu era convencido dos meus 11, 12 até os 18, 17 para 18 eu era convencido, porque eu ainda era preso nos pecados da carne, né? Eu ainda era preso na pornografia, eu ainda era preso nas coisas do mundo, eu ainda bebia, eu ia na igreja no domingo, mas eu ainda era mundano, posso dizer assim. E aí eu tive um encontro com Deus muito forte, foi quando eu estava com 17 para 18 anos, e aí minha família já tinha mudado para o interior de São Paulo. O que aconteceu nesse espaço, para quem está ouvindo, não fala, poxa, mas como isso aconteceu? De São Paulo, capital, minha família, depois que meu pai foi para São Paulo, cresceu, prosperou, ele resolveu sair do grupo. Uma briga lá que ele descobriu e tal. Meu, ele saiu assim, e aí tinha muito dinheiro, começou a sustentar aquele dinheiro que ele tinha, só que dinheiro acaba, né? E aí acabou que meu pai precisou mudar para São José do Rio Preto. Na época, o custo de vida lá era menor. E aí em Rio Preto, onde a chave virou, né? Porque a gente saiu de um sobrado em São Paulo, na Zona Sul, fomos morar num bairro que era bem complicado. Quem conhece Rio Preto sabe, o João Paulo II. Era um bairro bem periférico mesmo, a gente morava perto do rio. Eu conto num livro, Os Três Conselhos, que a gente chamava de A Casa do Sinistro. Era um local assim, bem sinistro mesmo assim. E aí a gente foi para uma outra realidade de vida. Eu era ainda adolescente, então para mim tudo era festa, né? E aí minha mãe do lado do meu pai ali. Sabe aquele negócio de na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza? Minha mãe ali do lado dele, vamos embora, vamos reconstruir isso aqui. Minha mãe começou a trabalhar. Minha mãe já tinha mais de 40 e ela conseguiu arrumar o seu primeiro emprego ali. Já foi trabalhando, trabalhou no aeroporto de Rio Preto, muitos anos. E aí Deus foi, meu, moldando assim a gente, quebrantando. Período muito duro pro meu pai, muito duro pra gente. Minhas duas irmãs ficaram em São Paulo. E aí minha mãe continuou na igreja, continuou na fé, indo na fé, buscando a Deus. E Deus começou a fazer uma obra na vida dela e eu comecei a ver isso mais perto. E aí, meu? Só um minutinho, meu. Aqui são os meus filhos. O Emanuel já conheceu, essa é mais velha. Fala oi pra ela. Olá, tudo bem? Que linda! Mas então, aconteceu que ela começou a reconstruir a nossa família debaixo de uma outra base, né? A base primeiro era o dinheiro, e aí precisamos nos amoldar a uma nova base. E essa base foi o Evangelho, né? Essa base foi Jesus e ela foi indo e indo. E aí eu fui vendo que realmente existia um Deus que podia mudar qualquer situação. E assim foi acontecendo. E nesse período foi um período onde eu tive algumas experiências muito fortes. O que estava acontecendo comigo, né? Quando você tem uma vida fake, né, uma vida falsa, você ouve o evangelho, mas você não abre o coração para Jesus, de alguma certa forma, se tem alguém na sua família que ora, que busca Deus,
você vai sendo confrontado a viver uma realidade diferente. E assim aconteceu comigo. Eu, eu comecei a entender que alguma coisa precisava mudar em mim. E alguns eventos começaram a acontecer. E um dos eventos, eu tinha saído com um amigo, a gente tinha bebido bastante, e ele bateu o carro. E aí eu percebi que não foi só uma batida física, mas foi uma transformação ali, foi um gatilho para que eu pudesse entender que aquela não era a vida para mim. Jesus tinha algo novo e que ele estava conservando a minha vida para que eu pudesse ajudar outros. Então isso me ajudou a pensar. E aproveitou o ensejo que meus pais em Rio Preto mudaram de bairro. Então a gente saiu de um bairro e fomos para outro bairro. E nesse outro bairro era tudo novo e eu comecei a pensar, falei, poxa, realmente dá para fazer diferente. E aí foi onde eu tive meu primeiro contato com a Igreja da Graça. É isso que eu ia perguntar, como que chegou a Igreja da Graça na sua vida? Eu estava indo para a escola. Eu morava minha família morava no bairro Fortunato Vetorazzo. Eu estava indo para a escola. Nesse período de ir para a escola, eu passava em frente a uma igreja. Igrejinha pequenininha, pequena assim. Tinha, não tinha teclado, não tinha bateria, não tinha guitarra, não tinha nada. Era o pastor cantando corim e o pastor, a esposa do pastor, irmã Maria, cantava, os irmãozinhos que até cantando parabéns desafinava, mas tinha uma essência lá na igreja. Tinha o molho naquela igreja. Ali tinha um negócio diferente ali. Ali tinha uma presença de Deus muito forte. O que chama a atenção dos jovens muitas vezes é bateria, guitarra, teclado. O que me chamou a atenção foi a pregação. O pastor, ele era, ao mesmo tempo que ele era duro, ele era carismático. Aquilo chamou muita atenção, porque ele nos fazia rir e chorar num curto período de tempo. Então isso mudou a minha percepção, me ajudou muito, porque eu precisava de libertação, né? A galera começou a pôr a mão na minha cabeça, mandar os demônios embora, e isso para mim é fundamental na igreja. Não adianta, a igreja que não tem libertação é uma igreja que está ali com um verniz, que na hora que vier o sol e vier a chuva, aquele verniz vai cair. Tem que ter oração de libertação, tem que mandar demônio embora. E isso me ajudou muito. E aí foi onde eu comecei a ir e fui, e minha mãe foi comigo. Falei, mãe, tem uma igreja aqui e tal. Não, eu vou com você. Aí fui, tinha poucos jovens na igreja, poucos jovens. Era eu, as vozinhas e os corinhos de fogo que a gente cantava, né? Sai, 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 todo o poder das trevas, sai, 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 a minha fé você não leva. Então as vozinhas cantavam, dançavam, e ali eu falava, rapaz, isso aqui é bom. E isso começou a entrar dentro de mim, até que eu tomei a minha decisão. Eu falei, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Nessa época eu já estava disputando campeonato amador, eu tinha saído de São Paulo, saído da categoria de base do Corinthians, aí estava trabalhando e jogando ao final de semana. E aí eu estava num time muito bom. E aí eu falei, cara, eu vou marcar meu batismo. Marquei meu batismo, mas eu tinha jogo exatamente no mesmo horário. E aprove a Deus que eu fosse. Aprove não, eu fui expulso num jogo, também um jogo de suspensão. E foi exatamente no dia do meu batismo. Eu me batizei nas águas. Dali por diante, eu posso dizer para você que iniciou-se uma nova história. O pastor já começou a perceber que tinha algo que Deus queria fazer comigo. Eu comecei a. Tinha um único jovem na igreja, que era o Ender, meu amigo até hoje. Meu amigo há mais de 20 anos. E a gente começou a andar junto, começamos a crescer juntos ali. E aí foi onde Deus começou a trabalhar, enfim. Ele usou algumas pessoas, também tem um outro amigo meu que um pouquinho antes de acontecer isso comigo, ele
foi boca de Deus na minha vida, que é o Israel, que é pastor hoje na Assembleia de Deus. Israel, assim, foi um cara show, que ele, na escola, não sei se na tua escola, eu sempre estudei escola pública, não sei se você estudou em escola pública também. Não. Então você era dos ricos, eu já era dos mais Eu humildes. era, eu era patricinha. Ah, Aí a pois vida é. adulta chegou e eu vi a realidade. Eu sempre fui da escola estadual, aquele negócio todo, escola pichada, banheiro bagunçado, tinha aquela história da loira do banheiro, que você não podia entrar na última Ah, porta. mas a minha também tinha. Tinha, mas a sua já era loira patricinha, a minha era loira bagunceira. Mas a gente vivia assim num ambiente bem, sabe? E o Israel, ele era um cara do bom testemunho. Eu contei essa história pro Israel e ele lembra dessa história como hoje. Tinha uma menina na classe que dizia assim, ó, eu faço qualquer coisa pelo Israel. A gente falava qualquer coisa, ela dizia qualquer coisa mesmo. A gente chegava nele, Israel, cara, a menina faz qualquer coisa por você. Aí ele falava assim, ó, Deus só tem uma princesa para um príncipe. Eu sou filho do rei. E é engraçado porque ele sempre foi um cara alegre, feliz, brincava com a gente, corria com a gente, vivia com a gente ali, mas ele nunca deu um mau testemunho. Não falava palavrão, não falava nada. E isso pra gente era um impacto muito grande. E acabou que depois de um tempo Israel se tornou missionário fora do Brasil, no Peru. Hoje ele é pastor de uma grande igreja em Rio Preto, um amigo meu. E eu estive lá na igreja dele e contei esse testemunho para a igreja dele e aí impactou todo mundo, porque ele falou assim, ó, eu sempre falava isso aqui e muitos de vocês nunca tinham visto alguém que testemunhou isso. Esse cara aqui testemunhou. Então assim, foi muito bom assim. Ele foi chave também de bênção, porque depois que eu me converti, apesar de no período que ele investiu na minha vida, eu ainda era mundano, mas depois que eu me converti, eu mirei a vida dele, entendeu? Falei, cara, se eu for, eu quero ser igual a esse cara. E aí aprove que Deus me levou. O pastor Eliseu Dias foi uma peça fundamental. A irmã Maria, esposa dele, foi uma peça fundamental. E o pastor Eliseu Dias faleceu agora. E eu, assim, tenho um carinho muito grande pela família dele. Eu ia E eu perguntar isso pude. para o senhor. O que, que o seu primeiro pastor representou na sua vida? Ó, vou falar pra você, Narjara. Pense num cara assim. Ele nunca dirigiu igrejas grandes, mas pense num cara grande. Eu costumo explicar hoje, com a experiência que eu tenho, tem muito, tem muita igreja grande com pastor pequeno. Tem muita igreja relativamente pequena com grandes homens de Deus. O pastor Eliseu foi um cara dele. É uma pessoa que eu tive na última semana de vida do pastor Eliseu. As últimas palavras que ele falou comigo, ele faleceu. Eu tive com ele na quinta, ele faleceu no domingo de manhã. E ele disse assim, pastor Vanderlei, eu sei para onde eu estou indo. Meu lugar é o céu. Eu estou indo estar com um Deus que eu sempre preguei minha vida toda. E eu estou indo morar com ele. Dura quem está perdido e não sabe para onde está indo. Então, assim, isso marcou muito a minha vida porque ele me batizou, ele me viu crescer, eu tive o privilégio de, de honrá-lo em vida também, né? Porque quando eu era pastor no Rio Grande do Norte, eu trouxe ele para estar comigo durante uma semana. Ele pregou na minha igreja, almoçamos juntos, hospedei ele em hotel. Aquilo que eu podia fazer pela vida dele em vida. Sempre quando eu ia a Rio Preto, eu fazia questão de vê-lo. Então, assim, eu acho que a honra, ela, ela faz jus quando realmente você honra de verdade. Então, assim, anualmente, como o pastor às vezes não sai muito, mas todos os anos, religiosamente, eu vou ver meus pais. Todos os anos. Como eu moro muito longe, todos os anos eu tiro 10 dias para estar com eles, cuidar deles, passear com eles.
tomar sorvete com eles. E aí, além disso, no meio do ano, eles vêm na minha casa. Ficam lá quase um mês na minha casa, hospedados. E ali a gente faz aquela festa bonita, e ficam com os filhos. Minha mãe vem mais que meu pai. Meu pai é meio de raiz plantada no lugar. Mas então, a minha conversão partiu desse cara, chamado Pastor Eliseu Dias. Ele foi uma pedra fundamental para desbloquear o meu talento. Depois veio a pastora Márcia, que hoje já não está no nosso ministério, mas ela tinha uma visão muito ampla. O pastor Eliseu Dias, ele era rústico. A pastora Márcia era vintage. Então, assim, ele era o cara que desbloqueou, ela foi a pessoa que me deu visão. Ela era dentista, então ela tinha uma visão empreendedora, uma visão dinâmica de mundo muito legal. E que ela sempre falava, ó, você vai crescer, você vai ser abençoado, você não vai ficar aqui, daqui a pouco você vai para outro lugar. Eu não enxergava isso em mim, ela já via isso. Então assim, foram duas peças importantes. E aí depois foi só afinando isso, né? Porque Deus sabe como fazer a obra. Então o início foi dessa forma. Pastor, o senhor se batizou e já foi fazer a obra ou ficou ainda meio endurecido? Ou o primeiro amor foi tão grande que o senhor falou, não, eis-me aqui? Ó, eu não tive tempo de ficar muito tempo no banco, não. O tempo que eu fiquei no banco foi muito curto. Eu entrei na obra sem curso de obreiro, sem nada. Foi uma vigília. Depois que eu me batizei, acho que uns 6, 7 meses, teve uma vigília. Já era a pastora Márcia. E ela disse assim, ó. Venha na vigília. E eu fui na vigília. Tinha umas 20 pessoas na vigília. Ficamos das 11 até as 5:30 da manhã. Orando, cantando. Aí ela fez uma brincadeira. Essa brincadeira, quem parava a música e tivesse com a vassoura na mão, tinha que fazer alguma coisa. Eu era ruim de cantar. Aí eu falei, então eu vou pregar. Eu preguei mesmo como se fosse hoje. Gênesis 12. Você é da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para onde eu vou te mostrar. Quando eu ia saindo do altar, isso era umas 3 horas da manhã, ela falou no meu ouvido, você tem chamado, amanhã eu quero você aqui de terno fazendo a obra. Desse jeito. Meu pai tinha uns terno antigo, que tinha aquela ombreira tipo de Mocó. Lembra de Mocó? Sim, claro. Didi Mocó, E aí sorrisal. era desse jeito. Aí eu fui, peguei o terno do meu pai, e subi para a igreja de terno. Ela foi tão ousada que era meu primeiro dia de obra. Nesse mesmo dia ela mandou terminar o culto. Daí por diante você já sabe. Aí não sai mais. E desse dia da vigília, até Guapiaçu, Guapiaçu. o que o senhor lembra que mais te faz o senhor guardar nas suas memórias, nas suas recordações? E aí eu aproveito também para te perguntar, porque eu acredito que tenha sido muito fácil, né, esse caminhar, porque o início é muito fácil, né, pastor? Oh, é o que eu digo, tá vendo? É difícil a gente falar da gente, porque a gente vai falar das partes boas. Mas eu fiquei doente quando eu era auxiliar. Meu pai se revoltou comigo que eu ia largar a bola. E aí, quando eu larguei a bola e fui para a igreja, meu pai ficou um tempão sem falar comigo. Eu entrava dentro de casa, a gente era como dois estranhos. E teve um período que meu pai ficou muito revoltado, né? Você largar o futebol para fazer a obra, né? Então uma coisa é você ser obreiro, né? Beleza, tá ajudando lá, eu jogava futebol nessa época, eu tava no Rio Preto Futebol Clube. Tinha saído de um time de Várzea e fui pro outro.
fui para um time já de um clube. E aí, quando meu pai viu que estava ficando sério e que eu ia largar tudo e desfiz procuração com o empresário, aí ele ficou bravo, ficou muito bravo. Só que já era uma decisão tomada pelo alto. E aí ele falou: um dia você vai ficar doente, vão te jogar aqui em casa e eu não vou te deixar entrar. Na época você não recebia nada da igreja, né? Eu era tido como o menino do sapato amarelo. Eu tinha um sapato caramelo e eu andava tanto que o sapato ficou amarelo. Então você imagina, você pega um cara loiro de olho azul como eu, com um sapato amarelo na igreja, O senhor não guardou esse sapato? não deu. Eu nem lembrava que, sei lá, que você vive uma época que o sapato era todo desgastado, assim. Todo desgastado, todo bagunçado. Mas só tinha ele. A gente lavava as calças quando era auxiliar e botava atrás da geladeira. Não sei se você já viveu esse nível de miséria. Eu vivo até hoje. Pense num nível hard de miséria era esse, porque você tinha que lavar a sua calça, sua camisa e botar atrás da geladeira Ô, pastor, para mas vamos secar. abrir um parêntese aqui. Gente, não é por causa da miséria, não, tá? É porque o tempo, às vezes tá aquele tempo aqui no litoral, quando vem a chuva, que vocês que moram aqui sabem. A gente recorre atrás da geladeira e tá tudo bem, hein, gente? Não é uma Ah, crítica, não. mas quem tem um guarda-roupa com bastante roupa, não precisa secar atrás da geladeira. Então venhamos e convenhamos. Tá vendo como é difícil a gente falar da gente? É. Eu, eu É tô, eu miséria. tô puxando pra mim que tá tudo bem fazer. Então, assim, na verdade, brincadeiras à parte, mas eu só tinha duas peças de roupa. E a calça tinha que secar, senão ia ficar repetindo a outra calça. Então, assim, isso foi durante muitos anos. Muitos anos eu vivendo dessa situação. Até que foi onde as coisas começaram depois de uns 3 anos na obra, que veio o salário, tudo isso. Mas nesse período, eu fiquei doente. Eu sofri de tuberculose. Dormia pouco, trabalhava muito. Eu sempre fui de ralar mesmo na igreja, de vestir a camisa da igreja. Eu dizia que o mesmo empenho que eu tinha no futebol eu ia ter na igreja. Então, onde eu jogava, eu sempre era capitão. Eu sempre fui capitão nos times que eu joguei. E graças a Deus, Deus sempre me deu voz de liderança. Então, isso ajudava muito. Na igreja eu disse: eu vou guerrear com isso aqui, nós vamos dar certo. E era um grupinho bacana de menino, né? Aquela coisa toda, primeiro amor. E eu fui com muita sede ao pote, fiquei doente. Fiquei internado uma semana. E, cara, ninguém da igreja foi me visitar. Quando eu fui para casa, ninguém da igreja foi me visitar. A não ser a pastora, que mandou uma cesta básica, uma comida, alguma coisa, né? Porque o tratamento de tuberculose durou 6 meses. E eu em casa ali, depois que eu fiquei bom, qual foi o primeiro lugar que eu voltei? Igreja. Pois é, E seu pai? foi pra igreja. Meu pai ficou doido. Falou: cara, eles vão terminar de matar você. Eu digo: eu já tô morto. Eu já tô morto, então isso não vai mudar nada. Enfim. E aí eu fui de mala e cuia morar na igreja. E nessa época também foi uma época bem complicada, porque essa pastora, que era a pastora Márcia, ela acabou saindo do ministério, induzida por uma outra pessoa. E isso me marcou muito e levou nessa divisão meu amigo, que era o Wendel. Foi com ela e eu fui para a sede, que era a sede de Rio Preto. E aí, quando eu cheguei na sede de Rio Preto, era o pastor Luiz Gonzaga, ele levantou, ele já me deu Guapiaçu. Falou: vai dirigir Guapiaçu. E aí foi onde eu assumi Guapiaçu, minha primeira igreja em Guapiaçu. E o que que aconteceu com essa igreja? O que que aconteceu? A igreja caiu. Os membros começaram a ir embora tudinho. Porque viu o senhor chegar novo e E o não deu pastor que estava, credibilidade. e o pastor que estava lá era bom, hein? Cara bom, sabia trabalhar, inexperiente de tudo. Eu vendo o povo indo embora e eu ficando assustado, e cada culto menos gente, eu ficando assustado. E aí o povo dizia: porque o outro pastor era abençoado, a igreja era cheia. Se o cara não souber trabalhar com isso aqui, ó, com a mente, ele fica doido. Como diz uma música aqui do Nordeste: o cabo vai endoidar. Fica doido. Foi assim que aconteceu com o Guapiaçu. Foi a primeira igreja e
foi a igreja que os membros começou a sair tudo e eu vendo assim, falando, Deus, o que está acontecendo e tal. Foi duro ali, foi muito duro. Pastor, teve alguma coisa que fez o senhor, até mesmo essa situação dos membros saírem? Porque uma transferência, uma mudança já é difícil, né? E aí, às vezes, a pessoa se depara com um pastor que é muito jovem, e ela cria uma expectativa e um preconceito daquilo. Mas existiu algum fator ou alguns fatores que te fizeram pensar em desistir, em sair da obra? Vários fatores. Vários. Nesse início, né, eu me cobrava muito. Me cobrava muito. E aí o outro pastor que estava anteriormente, que é um grande homem de Deus, um amigo meu, inclusive, pastor Ivaldo, eu queria fazer igual ele para não perder o povo. E aí você perde quem você é, né? Porque Elias não foi igual a Eliseu. E um pastor não vai ser igual. Você pode ter referência. Você pode ter referência e você pode muito bem aprender com aquilo que Deus está fazendo através de alguém para que você entenda. Mas se você não souber o que Deus tem para você, já era. Aí eu fui orar a Deus. Só que mesmo orando eu estava muito triste, porque imagine você largar sua profissão, vai para a igreja, aquele negócio todo. A pastora que te impulsionou para a obra saiu do ministério. E aí você vai para dentro de uma sede, que é uma outra realidade do que a igreja de bairro, né? Tem muito mais gente, muito mais correria, cobrança é maior. Aí você assume seu primeiro trabalho. Quando você assume, você cai o trabalho, os membros começam a sair. Você pensa, Deus, qual é a unção que tem sobre mim? É a unção do óleo ou a unção do Detefon? Aonde eu chego, o povo está indo embora, né? Estou passando Baygon na igreja. Então me cobrava muito nessa época. Era muito novo, né? Me cobrava muito. E acabou que chegou um outro pastor regional nessa época, que era o pastor Dorivaldo. E esse marcou minha vida. Por quê? Porque eu estava triste. E às vezes você precisa de um choque de realidade. Aí ele fez uma reunião assim, eram uns 8 auxiliares mais ou menos que estavam assim na mesa. Ele fez assim, ó, eu não vou ficar aqui, não sou babá de vocês. Deus não me trouxe aqui para ficar com lencinho e nem trocar fralda de ninguém. Vai estar do meu lado quem quer crescer. Quem quer avançar vai cair dentro comigo. Você, fulano, sai da igreja que você tá uma derrota lá, você tá um fracasso lá. Você vai para outro lugar. Tá ruim também, só que você tem que crescer. Se você não crescer, você vai embora para tua casa. Fulano de tal, vai para tal lugar. Fulano de tal, vai para tal lugar. E aí, quando ele disse que eu ia embora, eu fiquei assim meio alerta, né? Aí fez uma outra reunião no outro dia, ele falou, ó, gente, vamos fazer o seguinte, você não vai só embora quando assumir, eu vou te mandar para casa hoje mesmo. Aí comecei a orar. Comecei a orar. Quando eu comecei a orar, eu comecei a orar, era por volta de umas 11 da noite. Fui sair do altar umas 5 horas da manhã, mais ou menos. Eu me lembro que eu fui abrir o olho, eram umas 4 horas da manhã. Aquela oração também foi uma virada de chave. Por quê? Porque Deus começou a moldar o meu caráter espiritual. Porque não sei se você enxerga assim, mas eu enxergo. Existem fases da nossa vida. E o que você recebeu de Deus nessa fase te dá acesso a essa nova fase, mas você precisa abandonar algumas coisas para você prosperar nessa fase de cima. É cortar a corda, né? Eu precisava abandonar a meninice. E eu comecei a despertar ali. Quando o pastor chegou de manhã, falou: irmão, você não foi embora para casa? Eu falei: não vou não, pastor. Meu lugar é aqui, se eu me mandar embora, eu vou dormir na porta da igreja. Aí ele disse assim: muito bem, irmão. Amanhã você continua aqui comigo. Que Deus te abençoe. Nisso, que ele fez esse teste com quase todos os auxiliares. Alguns foram embora, não voltaram nunca mais. Eu fiquei lá. Então isso me serviu. Aí eu assumi um outro trabalho, que foi a igreja de Tanabi. Tanabi, a igreja arrebentou. Arrebentou. Dali por diante,
eu posso dizer para você que eu tive o privilégio de ver os trabalhos desenvolvendo de Tanabi até hoje. Todos os trabalhos que a gente foi enviado, Jesus foi honrando, e eu aprendi a não me cobrar tanto e a me preparar mais. Porque quando você se decepciona, é porque você não se preparou tanto quanto deveria. Então, quando você se prepara, você sabe que se não deu certo, não é porque você não se preparou. Então, tudo está no controle de Deus. Então, isso me deu um pouquinho mais de maturidade para lidar com as situações. Então, respondendo a sua pergunta, Tanabi, Guapiaçu foi um divisor de águas para mim. O senhor me falou algo que chama a atenção sobre se preparar, né? As pessoas têm o entendimento de que umas têm o entendimento de que o preparo é o estudo, é buscar conhecimento. Outros têm o entendimento que o preparo é buscar a Deus, é se revestir espiritualmente. Mas eu, Narjara, não sei se o senhor compartilha do mesmo entendimento, que o preparo ele precisa ser em conjunto. Primeiro, lógico, buscar a face do Senhor, buscar o que Deus quer para a minha vida, quais são os caminhos que Deus quer que eu trilhe, buscar a intimidade na presença do Senhor, mas também se preparar, buscar conhecimento, estudar, se capacitar, porque eu vejo que existem muitas pessoas até dentro da igreja que têm dons variados, mas buscam o espiritual, mas não se limitam a não buscar o conhecimento de estudo, de cursos, de se aprimorar naquilo que Deus já liberou. E aí fica um ser limitado. O senhor concorda com isso? Corpo, alma e espírito. A gente chama de tricotomia, os três andam juntos. Vamos pegar primeiro exemplos físicos, depois bíblicos. Missionário R.R. Soares. Por que ele está onde está? Por que ele chegou onde chegou? Porque ele se tornou o pregador mais visto no Brasil durante muitos anos. Missionário tem referências americanas. Missionário Kelly Osbourne, Kenneth Hagin, Oral Roberts, A.W. Tozer. Então a gente entende que todas essas referências, e às vezes que o missionário esteve com o Dr. Kelly Osbourne, isso trouxe para a vida dele uma certa unção, saindo lá de Tulsa, de Oklahoma, do Texas, e vindo para o Brasil. O missionário apresentou um estilo de pregação, talk show, no Brasil, feita na igreja, com perguntas, com respostas. Tudo isso foi dinamismo acima do tempo dele. Aonde ele buscou isso? Na experiência que ele buscou fora e na essência que havia dentro dele. Então, tudo parte de um processo de conhecimento de si e de conhecimento daquilo que há no mundo todo. Você traz essa bagagem para você. Biblicamente falando, o que tornou Moisés ser o que era? O tempo de preparo que ele teve dentro do palácio de Faraó. Todas as estratégias que ele conseguiu absorver, ele trouxe para dentro da liderança dele, e ali ele foi conduzindo o povo até a caminho da terra prometida. Josué pegou o gancho de Moisés e deu prosseguimento à sua liderança. O que fez de Neemias um grande governador de Jerusalém? O tempo que ele trabalhou com o rei Artaxerxes, aprendendo todas as estratégias e aprendendo como que a Babilônia se movimentava. O que fez de Daniel um grande líder? O período que ele observou e o treinamento que ele teve do reinado, tanto o reinado Medo-Persa como o reinado de Belsazar. Então tudo faz parte do plano de Belsazar e de Nabucodonosor. Tudo faz parte de um grande plano. O pastor que não se prepara, o pastor que não ora, o pastor que não está atualizado, o pastor que não cuida do seu corpo, automaticamente ele vai ter um sério problema. Porque vai chegar um momento que ele vai ter que lidar com esse período de transição. Qual é o período de transição? Você pega uma galera assim, o pastor diz, eu não gosto de rede social, eu não gosto de internet. Ah, é? Beleza.
Então, temos a entender que a cada dia que passa, esse pastor vai ficando para trás. Não tem jeito, porque hoje o mundo é digital. Então, a gente precisa entender isso. Nós vivemos eras, ok? A gente viveu uma era no passado, que foi a era da rádio. Vivemos uma era, que foi a era da televisão. Agora estamos vivendo a era, que é a era da internet. E essa era da internet tem ramificado para várias eras, várias áreas. Dentre elas é a área da inteligência artificial. Hoje em dia, aquilo que vemos e algumas profissões que vemos, não veremos mais. Se você pegar a nota de corte da USP hoje, uma das notas de cortes mais altas da USP é do curso de inteligência artificial, não é mais o curso de medicina. Há um tempo atrás eu estive em um hospital com um médico, e o médico disse assim, ó, a operação feita por mim é um preço. A operação assistida por mim, mas feita por uma inteligência artificial é um outro preço. E eu, curioso, perguntei por que é mais caro por inteligência artificial e a feita pelo senhor é mais barata. Ele disse, porque eu sou suscetível a me tremer e eu posso cortar um órgão. Quando eu estimulo a máquina de inteligência artificial, a máquina é precisa, ela não erra. Então, por isso que se torna uma operação mais cara, porque a operação é mais precisa. Agora, me diga se não estamos numa era que precisamos entender sobre algumas coisas. O evangelho, ele não muda. Jesus disse, eu sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Só que, se Jesus estivesse aqui, você não acha que ele não ia usar a internet para falar do amor dele? Você acha que ele Sim. não iria pegar um avião para falar do amor dele? Quanto tempo ele não ia ganhar trazendo a palavra dele para a internet? Então, a gente vive eras, e quem vive na era do passado não está preparado para governar no presente e reinar no futuro. Aí eu te peço, pastor, para o senhor dar um breve recado para quem demoniza a inteligência artificial, a internet. Não, isso não é de Deus, isso é do demônio. Ó, as igrejas que endemonizavam a transmissão online, a TV, a exemplo, elas diziam assim, Deus me livre de televisão, televisão é a caixa do capeta. Depois, no período da pandemia, tiveram que dizer, sejam bem-vindos ao nosso culto online. Então, assim, não tem como mudar, isso não volta mais. Ah, mas isso não foi criado, não tem a palavra internet na Bíblia. Realmente não tem. Mas tem a palavra homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então Deus cria homens com a sua capacidade, sua inteligência, que conseguem formar, criar, conseguem trazer tecnologias que vão servir para que nós, pastores, prosperemos o reino. Então não é questão de gosto. Eu não tenho que gostar. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Eu digo que na igreja, quem faz o que gosta, nunca faz o que foi chamado. Então, na igreja eu não faço o que eu gosto. Tem domingo, com todo respeito a quem me ouve aqui, tem domingo que eu não quero fazer o culto, eu quero dormir até mais tarde. Mas eu não faço o que eu gosto. Eu faço o que tem que ser feito. Então, por isso, tem que ser feito. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Ponto final. Quer você goste ou não, quer você queira ou não. E a maioria das pessoas que diz que não gosta, não é porque não gosta, é porque não parou para aprender. Se parar para aprender, falar, rapaz, isso aqui é bom, e vai potencializar o meu chamado no ministério. Vamos sair da ignorância, gente. Vamos sair de dentro da caixa. Deus nos chamou para fazer o ID. E o ID, através das redes sociais, através da internet, através da TV, através do celular, ele vai te poupar muito tempo e vai fazer você ter um alcance, uma abrangência muito maior. Às vezes não é você que foi chamado para fazer o ID através de uma comunicação pela internet. Mas às vezes você escuta, às vezes você compartilha, e nisso você acaba, de uma certa forma, fazendo a obra e se achegando ao novo, né? Ao novo que, com certeza, tem a permissão de Deus, e isso a gente não é inquestionável.
Pastor, eu sei que a gente tem aí pouquinho tempo, mas ainda tem muita coisa para se falar, mas eu acredito que vai dar tempo, Deus vai conduzir Bom, aqui. Pastor Glauber Morari, não. Esse, esse é alguém que eu ele, tenho te, muita. ele foi o que te trouxe para a capital. Ele falou assim: vai que agora é teu momento. Mas eu queria que o senhor desse uma pincelada aí para mim. Deus usa pessoas assim de uma maneira sobrenatural. Pastor Glauber, assim, é alguém que eu não consigo nem explicar como Deus colocou isso no coração dele e eu só tenho a agradecê-lo. Por quê? Depois que eu fui para a sede de Rio Preto, trabalhando lá com a galera, com a turma toda, e esse mesmo pastor Dorivaldo foi uma benção, e é uma benção na minha vida até hoje, que somos amigos. E aí eu me tornei uma peça útil no ministério dele, porque eu ajudava ele, junto com os auxiliares e tudo, fazia culto, estava ali do lado dele, foi aquele auxiliar presente mesmo com o pastor ali. Quando ele não podia gravar a TV, eu gravava. Só que ele me falava, e aí, irmão, você quer ir? Porque né, Tanabigo, Apiaçu, essas igrejas que eu falei, eram comunidades, né? E eu ainda não tinha assumido igrejas ainda, né? Aí como eu estava em Nova Granada, que era uma comunidade que começou a crescer, crescer, aí ele me colocou em outra comunidade que era Itajobi e Urupês, duas. E começou a crescer muito, ele falou, cara, eu vou precisar abrir boleta para você. Abrir boleta é tornar essa comunidade igreja. Eu falei, vai pastor, vou ficar aqui na sede pro senhor. Ele falou, não, mas como está crescendo, você faz do mesmo jeito, a gente só precisa melhorar alguma coisa aí para você. Nessa época eu já recebi alguma coisinha, digno ao trabalho do seu salário. E aí ele perguntava, mas o que você quer mesmo, irmão? Ele sempre foi muito franco comigo, porque eu conquistei a confiança dele. E eu dizia, pastor, eu não quero ficar aqui não, eu quero ir para São Paulo. Só que isso era eu e Deus e o pastor e mais ninguém. Comecei a orar, 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 orar. E aí foi onde houve a virada de chave, porque Deus levou o pastor Glauber lá. Quando Deus levou o pastor Glauber, eu não conversei com ele, mas o espírito ficou ligado. E quando no final do dia, na hora de levar ele para o aeroporto, ele falou pro meu pastor, ó Zé, leva esse menino comigo. Aí fomos conversando, um período e tal. Aí quando acabou, passado 20 dias, ele ligou, ô Zé, manda esse menino para cá. E assim, e eu fui, para mim, eu ia ser mais um auxiliar na São João. Aí ele me levou para ser o segundo auxiliar direto com ele. Era eu, o Macário e o Denner. Éramos em 3 auxiliares dele. E aí ele tinha um projeto comigo que era me tornar apresentador do movimento jovem da parte esportiva. Ele queria me colocar, o apelido seria o Pelezinho, Pelezinho do movimento jovem. Ia falar as narrativas esportivas e tal. Aí não rolou, porque eu comecei a auxiliá-lo, depois ele foi para os Estados Unidos, e aí eu fui auxiliar o pastor Jaime de Abanem Campos. Então ele para mim é uma peça fundamental, é um cara assim que é, ele tem um molho, tem um músculo, e é assim um pastorzaço, a gente comunica ainda hoje de WhatsApp, uma relação bem mais distante, né, porque ele está fora, mas assim, é uma peça fundamental, assim, eu tenho muito carinho por ele. Pastor, Dona Daniele chegou antes da sede de São Paulo ou quando o senhor já estava na sede? Ah, como eu disse no início, né, ela organiza a minha vida. Ela organiza a minha vida. A Dani é assim, é surreal o que ela faz na educação dos nossos filhos, a visão periférica que ela tem de coisas que eu não consigo enxergar. Ela chegou, eu era auxiliar em Rio Preto ainda. Era auxiliar em Rio Preto. Eu conto isso também escrito no livro Três Conselhos. Eu era. A Dani foi a primeira namorada que eu tive na igreja, tá? Antes da Dani, eu orei com uma moça. Todo mundo, como diziam os jovens, chipava a gente. Falava, vai dar certo. Isso aí é namoro, dá certo.
E eu até pensava que ia dar namoro e que ia ser propósito, porque era uma menina bacana. Só que o que aconteceu? Isso aqui serve para quem é jovem, tá? Veja isso aqui. A Dani, a moça, a gente foi no cinema assistir um filme e eu não peguei nem na mão dela, que a gente estava orando. E aí, no outro dia, eu não sei se partiu dela esse boato, tá? Mas isso foi um dos pivôs para terminar a oração. Partiu que eu não dei nenhum beijo, nenhum abraço nela no cinema. E aí isso rolou na igreja. Ah, o pessoal disse, você é bobo, você foi no cinema, não deu. Eu falei, mas cara, eu não tô nem namorando. Como é que eu vou dar um beijo na menina? E aí isso tomou uma proporção na igreja, eu comecei a ficar envergonhado. E eu sei que depois de 2 dias ela ligou pra mim, né, e disse, ó, tá tudo terminado entre nós. Eu falei, como tá terminado? Você nem começou. Ela falou, tá tudo terminado, não quero saber mais. Não vamos orar e tal. Eu fiquei triste, mas sabia que Deus tinha o melhor. Passado 2 meses, a família da Dani mudou de Fernandópolis para Rio Preto. E eu conheci a Dani. Na época, quando eu conheci a Dani, ela namorava. Ela tinha um namorado, só que o namorado não era da igreja. E aí, quando eu vi ela entrando na igreja, eu perguntei quem que é. Tal. Aí o pessoal, menina, aí. A irmã dela, que é minha cunhada, daí disse, tal, ela faz 18 anos e saindo daqui do grupo jovem. Aí tem um bolinho lá em casa, vai estar ela, o namorado. Ah, não. Aí comecei a orar. Aí depois de um tempo, ela terminou o namoro. E depois terminou o namoro. Aí um amigo em comum, sabia que eu meio que gostava dela, falou, ó, ela terminou o namoro, não sei o que e tal. Eu falei, quem sabe, né? E aí aconteceu que eu comecei a olhar, ela responder, e aí fluiu, foi nessa época que ela entrou. Eu não tinha ido para São Paulo ainda. Eu era auxiliar lá em Rio Preto e a gente começou a orar, depois começamos a namorar nesse período mesmo, lá em Rio Preto ainda. E são quantos anos hoje de casamento, de construção de uma família linda? Ó, de oração foi 8 meses, namoro foi dois anos, de casados nós vamos para 19 anos agora. E frutos lindos, né? Que é o Emanuel, a Laura A Laura você não conheceu, e a mas Nicole. a Nicole e o Emanuel. A Nicole tem 15, a Laura tem 5, o Emanuel tem 10. A oração foi forte, hein, pastor? Que a maldição saiu e o senhor teve espaço. Que Na, oração ver- foi essa? na verdade, a gente entende que o que tem que ser, tem que ser. E assim, tinha que ser nós dois, tinha que ser em Rio Preto, tínhamos que vir para o Nordeste, os nossos 3 filhos são nordestinos. Então, assim, Deus sabe o que faz. Hoje o senhor está no menor estado do Brasil, mas que tem se tornado é, é o menor estado, porém o senhor tem feito outras nações conhecerem esse Davi que o senhor fala, né? E só que sua chegada no Nordeste não foi em Sergipe, né? Foi em Natal, é isso? Foi no Rio Grande do Norte. Chegamos no Rio Grande do Norte. Foi o primeiro contato. O segundo contato com o Nordeste que eu tive foi o Rio Grande do Norte. Minha assessora chegou aqui e está dizendo: "Ó, a entrevista está na hora de parar já." Ai, meu Deus, deixa eu só falar da internet. A dona Dani está chegando aqui, já Ô, está me dona cobrando, Daniele, me perdoa. está me acelerando A aqui. gente tem 10 minutos? A gente pode marcar outro que a gente fala do digital. Ok. Pode ser? Pode, claro. Ô, vem cá. Vem cá pra você conhecer a. Deixa eu ver a Pedrinha que ele fala aqui com a Nakara. Fala oi pra ela, queria te conhecer. Oi, Laura. Falando, falando. Oi, Laura. Tudo bem? Eu já vou devolver seu pai, já vou devolver, tá bom? Tá bom. Dá tchau pra ela. Tchau, tchau. Pedrinha tá aqui.
Bem, eu tô sem aqui. Tá lá, eu só tenho digital. Então, me repita a pergunta, Narjara, pra gente Sua concluir. chegada no Nordeste. Sim, pois bem. Foi Natal, o primeiro destino. Depois que eu fui para São Paulo, auxiliei o pastor. Passamos um tempo com o pastor Jaime como missionário, que foi um tempo essencial, porque pense num cara que trabalha, chama-se pastor Jaime de Amorim Campos. O nome e o sobrenome dele é trabalho. Então ali só fica do lado dele quem trabalha. Quem é frouxo não quer ficar ali não. E eu passei ali 1 ano e meio na sede junto com ele, auxiliando, cuidando, sabe, pastoreando, junto com ele, auxiliando ele, eu e o André Oical, o pastor, um amigão. E aí acabou que eu assumi a tenda da graça, onde o missionário está construindo. Fiquei ali 8 meses na tenda fazendo o congresso internacional, que era uma reunião de terça-feira de empresários. Dava muito empresário, muito. Congresso, assim, foi uma reunião violenta que a gente fez assim, e o tema era congresso, quem vem, vence. Então foi um trabalho violento que a gente fez na tenda. E ali, depois, o missionário, o pastor, aprove a Deus me enviar para cuidar de um estado. E o primeiro estado foi o Rio Grande do Norte, ao qual eu agradeço a Deus de ter ido para o Nordeste. Por quê? Porque eu moro onde a turma passa férias, né? É, Eu o eu senhor está moro bem num lugar, posicionado. graças a Deus. Eu costumo brincar que quando eu vim para cá, o único problema foi esse. Quando eu vim para cá, era branquinho. Olha como é que eu fiquei hoje. É a única coisa Quantos, ruim do quantos Nordeste. anos no Nordeste? Assim que eu casei, uma semana depois eu mudei. Então tem 18 anos e alguns meses. É muito tempo. 18 anos no Nordeste, o primeiro estado foi Natal. A gente chegou lá, o pastor que estava lá tinha acabado de sair do ministério, era o pastor Ministro Caetano. Era uma referência na igreja e saiu por os motivos dele. E aí eu peguei um estado, na época eu fui o líder estadual mais jovem da época, eu tinha 23 anos. No período que eu estava eu era o mais jovem, né? Claro que já teve estaduais mais jovens do que eu, acredito. Mas com 23 anos cheguei para assumir o estado. As vozinhas diziam, é o meu neto. Eu dizia, pois é, vovó, vamos embora. E aí dirigi 11 anos o Rio Grande do Norte. Pegamos ali um estado que estava nesse processo de divisão, né? Porque ele tinha saído, o pessoal meio indeciso, trabalhamos. Depois mudamos de igreja, fomos para um cinema para 1.100 pessoas. Foi um período muito bom também, Deus abençoou muito. Cresceu, graças a Deus, o trabalho. Na época a gente tinha menos de 20 igrejas no estado, onde a gente saiu com igreja, pontos de pregação em comunidade, tinha mais de 80. E ali Deus fez algo gigante ali, foi muito forte. Bons amigos, ovelhas queridas ali, me lembro muito desse período. E aí, posteriormente a isso, os 2 filhos nasceram lá. A Nicole é natalense, é potiguar. O Emanuel também é natalense. E aí chegou o tempo que o telefone vermelho tocou, né? Aí o telefone vermelho tocou. Falou, agora você vai para Sergipe, Aracaju. Eu falei, tô dentro. E aí já se passaram 8 anos que estamos aqui em Sergipe, cuidando de Aracaju, que a gente apelidou de o Davi do Brasil. Pastor, a gente vai encerrar, mas a gente já fica aí com uma proposta de de um próximo episódio para falar só do digital. Mas eu queria só falar para o pessoal que ainda não segue, que eu acho bem difícil, que hoje Pastor Vanderlei Duarte ele soma aí quase 3 milhões de seguidores, contando todas as suas redes sociais, entre YouTube, Facebook, Kawaii, TikTok, Instagram. E se você não segue, se você é senhorinha ainda não tem... Fala assim, Narjara, mas eu nem tenho celular. Olha, siga. Siga, porque eu tenho certeza que você vai receber um conteúdo diário que ele está postando lá, oração às 6:30 da manhã. E são histórias, e são testemunhos, e são conversas, e são vídeos impactantes. Só queria saber de onde que o senhor tirou essa oratória e narrativa tão impactante
Como eu disse a você, Najara, primeiro é a unção de Deus. Acho que é o primeiro ponto. Segundo, ser autêntico dentro dos relacionamentos que você tem. Se eu tenho amigos, eu tenho de verdade. E hoje, apesar de ter muitos colegas no ministério, mas eu tenho poucos amigos. Mas os amigos que eu tenho são de verdade mesmo. Conversamos todos os dias, falamos todos os dias, trocamos muita ideia e entendemos. E nós estamos dentro de uma escola que só não aprende quem não quer. O missionário é o maior orador do Brasil. Nós estamos dentro dessa escola que só quem não estiver atento não bebe dessa fonte. O pastor Jaime, ele tem uma presença de altar fora de sério. Então, assim, são a junção dos dois, e isso eu entendo, e fazer publicidade e propaganda também me ajudou muito, porque eu comecei a entender alguns gatilhos de comunicação que eu não entendia. Então, isso me ajudou bastante a construir o que eu sou hoje. E tem vários livros que eu já li, mas um livro me fez olhar além. É o livro do Oral Roberts, chamado Ainda Fazendo o Impossível. Esse livro mexe muito comigo pela visão que o Oral Roberts teve há muitos anos atrás, a faculdade que ele ergueu, tudo aquilo que ele representou. Então isso para mim me ajuda muito a construir também a minha identidade, daquilo que eu entendo que seja a pessoa com quem eu sou. Então, Tem- é uma junção. eu tenho 3 perguntas rápidas. O senhor ter cortado a corda foi um dos fatores primordiais do senhor ter ido, acabado de chegar da Angola? Ó, a ida para lá foi um sonho que eu não sabia como ia acontecer, mas sabe quando você tem uma voz interna que te diz, vai acontecer? E aí foi onde surgiu o convite para que eu pudesse ir pregar lá. Então, foi um negócio assim, surreal. E para mim estar lá mudou algo dentro de mim. Quando eu fui, vivi, voltei, eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais a mesma pessoa. Aí você vai me falar, você era uma pessoa ruim? Não. Mas eu também digo, ver a realidade do povo africano, que posso dizer que é o meu povo, e assim, e provar e ver de um amor que talvez há muito tempo que no Brasil a gente vê que virou meio que comum, e para eles é muito importante. Você vê cultos que começam 9 da manhã, vão terminar 3 da tarde. E assim, a galera buscando, sabe, orando e não querendo parar. Então isso mexeu muito com quem realmente eu quero ser dali para frente, sabe? Então isso me fez pensar, rever alguns conceitos que eu disse e eu repito, eu não sou mais o mesmo depois que eu fui para a África. Não. Muita coisa mudou. E podemos dizer que eu não posso te falar que seja somente uma virada de chave, mas assim, foi um, uma revisão de vida, na verdade. Eu passei a rever a minha vida por uma outra ótica depois que eu conheci o povo africano. Segunda pergunta é: o que o Vanderlei Duarte de hoje diria para aquele menino Vanderlei que saiu lá do Rio de Janeiro, veio para São Paulo com a sua família e tinha o sonho do futebol, mas que Deus mudou totalmente a história? Não desista. Não desista. Você vai passar por muitas situações difíceis que vão tentar fazer com que você desanime ou desista, mas não desista. Siga em frente. Você vai conhecer uma bela mulher na sua trajetória. Você vai ter filhos que vão honrar a Deus. E você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, que vai ajudar muitas outras pessoas. Você não vê isso hoje, mas pode ter certeza que isso já está escrito ao seu respeito. Então não desista.
Hoje o senhor escolheria um versículo ou um louvor? Boa pergunta. Porque eu tenho dois textos que fazem parte da minha trajetória. Juízes 6,14, vai e livra Israel das mãos dos midianitas. E Crônicas 4,9, a oração de Jabes. E um louvor que marca-me atualmente. Possa ser que isso mude daqui a um mês. Mas um louvor que tem me marcado atualmente é João 20. Abri a Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando no túmulo do rei. Então, essa canção tem me marcado muito e algumas outras canções me marcaram também durante esse ano. E uma a gente tem feito aos domingos na igreja. Essa vai entrar no nosso louvor no mês que vem. Mas a gente tem falado muito sobre cantar a música do Flop, né? Como Maria que estava aos teus pés e dissestes a ela. Então a gente está vivendo o mês da boa parte. Então isso tem falado muito comigo. E no mês que vem a gente vai viver o mês da entrega. E o João 20 já está no meu coração. Então, basicamente são esses dois louvores, esses dois textos. Por último, pastor, o senhor escolheria um sonho ou uma realidade? Eu gosto muito de sonho de doce de leite. Eu também. Eu sou mais granfina, pastor. Eu vou no pistache. O senhor já provou? Aí sim, ainda não. Aqui no Nordeste ainda não vende. Mas vamos lá. Hoje eu fico com a promessa, porque a promessa ela tem a capacidade de realizar o sonho. Então eu fico com a promessa. Pastor, deixa um recado para o pessoal que ficou aqui até o final, que vai ouvir esse conteúdo lá no YouTube. E o que o senhor diria para eles? Essa nossa parte vai ser um corte para o teu início, tá? Não assista, não ouça. Se você está em busca de encontrar fórmulas perfeitas ou um pastor perfeito, você vai se decepcionar. Agora, se você tiver coragem de assistir, for insistente, mesmo depois que eu falei para você não assistir ou não ouvir, no final você conta pra gente o que mudou na tua vida ou não. Pastor, muito obrigada. Eu saio daqui com um pouquinho mais de bagagem e feliz demais, porque eu sabia que seria incrível, mas superou minhas expectativas. E ontem, quando eu estava em oração, eu falei para Deus, Deus, me dirige, que não seja minha vontade, que não seja a Narjara se sobressaindo, mas que seja o Senhor colocando a palavra na minha boca, formulando as perguntas. Eu não vim com nada formulado, eu vim com o que eu já ouvi, né, de outros podcasts, com o que eu já acompanho do Senhor, e eu falei, Deus, é o Senhor que vai me dirigir nesse episódio, e eu tenho certeza que vai ser, assim, fora da curva. Najara, somos todos iguais perante Deus. O seu talento é tão importante quanto o meu no reino. E ambos formamos uma equipe na terra povoando o céu. Você com a sua voz, a geração, e eu com a minha voz, as pessoas que Deus vai agregando da minha rede. E sempre, apesar de ter uma quantidade expressiva de seguidores, tentando tratar cada um como se fossem ovelhas que eu pastoreio dia a dia. Então, que Deus abençoe vocês ainda mais e que a cada dia esse podcast cresça, essa rádio cresça e seja muito abençoado. Amém, pastor, amém. Obrigada mesmo. E desculpa por extrapolar o seu tempo. Nada. E Depois a gente, no outro podcast, você aumenta meu cachê e tá bom. sim. Produção. Pastor, manda um abraço para a irmã Daniele. Fique com Deus. E tenha certeza que assim, o Senhor mudou muitos pensamentos através de Deus nessa tarde
abençoado e nesse momento de qualidade que a gente teve aqui. Espero que tenha cooperado e Amém. sirva pelo menos para uma pessoa. Amém. Abençoe. Amém. Deus Tchau, abençoe, tchau. Fica na pastor. paz. Tchau, Um tchau. abraço. Obrigado Um pelo abraço. convite. Obrigada, Senhor.